Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar com vocês para mais uma aula sobre ensino à distância. Para quem está chegando agora, meu nome é Pedro Henrique e eu sou um dos professores do curso de montador e reparador de computadores. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista a elas, que elas serão muito importantes para o decorrer do seu curso. Nesta aula, eu vou te dar algumas dicas para que você possa realizar cursos na modalidade à distância e melhorar muito o seu rendimento. Estudar à distância, ele pode ser um desafio para muitas pessoas, mas eu tenho certeza de que com certas dicas e com um bom planejamento, você vai conseguir tirar o máximo de aproveito nessa modalidade. A gente já sabe que estudar à distância traz para nós uma série de vantagens. Por exemplo, nós conseguimos desenvolver mais autonomia, temos uma maior flexibilidade nos horários de estudos, a gente consegue conciliar os nossos estudos com as demais atividades, seja ela em casa, seja ela no trabalho. Porém, essas vantagens, às vezes, elas podem trazer uma certa confusão para alguns estudantes sobre o que fazer. Mas fique tranquilo, o ponto-chave de tudo é ter organização e um bom planejamento. Com essas duas coisas, eu tenho certeza que você conseguirá extrair o máximo possível dos benefícios que essa modalidade pode te trazer. Muito bem, agora eu vou te dar algumas dicas para que você possa usar durante os seus estudos em um curso EAD. A primeira dica delas é se organizar e planejar. Você precisa definir quanto tempo vai se dedicar aos seus estudos e respeitar este tempo. Ao realizar um curso à distância, é necessário definirmos quanto tempo iremos nos dedicar aos estudos. E fundamental, respeitar este tempo. Depois que temos esse tempo definido, é interessante a gente criar um cronograma para planejar esses nossos estudos. Podemos dividir esse cronograma, por exemplo, em dias, horários, para cada uma das disciplinas ou assuntos que nós iremos ver durante o curso. Mas é muito importante que você siga esse calendário de forma regrada, para que você não dedique pouco tempo às coisas mais importantes do curso e tempo demais àquelas coisas de menor relevância e complexidade. Você pode criar um calendário físico ou online. Uma boa dica é você usar plataformas como, por exemplo, o Google Calendar ou o Trello. Nessa hora, a tecnologia nos ajuda muito, mas o importante é acharmos um equilíbrio, uma forma que conseguimos nos adaptar melhor para anotarmos nossas tarefas diárias e lembrarmos o que nós precisamos fazer durante a realização do nosso curso. É importante que você faça anotações de datas importantes, como, por exemplo, a data de início e término do semestre ou módulo, a data das provas e avaliações, feriados e compromissos e outras informações que você considerar relevante, que você considerar importante durante o curso. Essa organização ela vai ser fundamental para que você consiga manter o ritmo durante toda a realização do seu curso. A segunda dica é com relação ao ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. O AVA ele vai ser o seu principal canal de comunicação com a sua turma e com os seus professores. Então, é importante que você fique de olho nas datas de início e término das suas disciplinas, as datas de entrega e conteúdos novos que irão ser apresentados para você. Quando nós estudamos de forma presencial, a gente tem uma rotina bem definida. Nós precisamos nos deslocar todos os dias até a nossa escola. Cada aula ela segue um cronograma e apresenta um conteúdo novo. Já no EAD, nós precisamos nos organizar com referente a isso. Não quer dizer que nós não precisamos deslocar até a nossa escola, que nós não devemos acessar os nossos conteúdos, não devemos acessar a nossa sala virtual. Então é importante que você dedique-se um tempo para que você sempre acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem. A partir disso,
Organize-se para evitar algumas surpresas que podem acontecer durante o curso. As avaliações, elas já estão previamente marcadas e sinalizadas no ambiente virtual de aprendizagem. E isso você já consegue se organizar para que você possa estudar e realizar essas avaliações. Anote essas datas e distribua o seu tempo para que você possa estudar e revisar os assuntos referentes a essas avaliações. É importante que você não deixe tudo para a última hora. Isso pode sobrecarregá-lo e gerar uma desmotivação durante o seu curso. Crie um ambiente de estudos adequado. O lugar onde você estuda influenciará muito nos seus estudos, na sua memorização e no seu entendimento sobre cada assunto que você vai ver durante o curso. Embora cada pessoa ela tem um limite diferente, ela se adapta em determinadas situações, de forma geral, é importante que você escolha um local silencioso, bem iluminado e onde você possa sentar adequadamente. O seu corpo e a sua mente irão te agradecer e muito. Além de tudo isso, é importante que você tenha ao seu lado canetas, blocos de anotações, agendas. Sendo assim, quando você tiver alguma dúvida ou quando o professor estiver falando algo importante, você vai conseguir anotar com facilidade e não vai perder o seu foco procurando algo que você precisa utilizar naquele momento. Quarta dica, não se sobrecarregue. Estudar bastante é um dos fatores fundamentais para quem quer se dar bem em qualquer curso, mas é muito importante você ter equilíbrio. É importante você definir horas onde você vai estudar e até horas que você vai ter ali para o seu lazer. É muito importante que você trace metas, porém, essas metas elas precisam ser realistas. Por exemplo, não adianta a gente prometer que vamos ler um livro que o professor recomendou em apenas um único dia. Talvez essa tarefa ela vai ser impossível de ser realizada, mas a gente pode, por exemplo, nos comprometer a ler um capítulo desse livro num dia e realizar uma tarefa. E à medida que a gente consegue traçar essas metas realistas, a gente consegue otimizar melhor o nosso tempo e aprender com melhor qualidade. Durante um curso EAD, você vai ter várias disciplinas e essas disciplinas elas vão ter uma sequência de tempo para ser realizadas. Então você pode se organizar para que você possa realizar essas disciplinas nesses tempos. Então, durante o tempo, a data de início e a data de término, você pode ali traçar as metas para que você possa ler os conteúdos, assistir às aulas e realizar as tarefas daquele determinado professor. É importante que você encare o seu aprendizado como uma construção diária. Você verá que aos poucos o ato de estudar ele vai se incorporando na nossa rotina e as coisas elas vão ficar mais leves, principalmente para aqueles alunos que estão iniciando seus estudos no EAD. No começo pode ser um pouco difícil, um pouco desgastante, mas à medida que a gente vai colocando os nossos estudos na nossa rotina, as coisas elas vão ficando mais tranquilas ao decorrer do curso. Se você tem alguma dificuldade, por exemplo, para estabelecer essas metas, você pode experimentar o método SMART. O método SMART ele reúne 5 princípios. S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Específico, e aqui a gente define o que nós queremos atingir. Essa definição ela precisa ser clara e precisa para nós. Por exemplo, nós vamos ler o primeiro capítulo do livro que o professor indicou em 2 dias. Esses 2 dias, ele vai estar aqui na letrinha M, mensurável. É o que vai determinar se a gente atingiu ou não o objetivo. Como a gente vai medir o nosso progresso? Então, por exemplo, ler este capítulo do livro em 2 dias.
até terça-feira, até quarta-feira, por exemplo. Então a gente consegue definir um prazo para que a gente possa realizar aquela atividade. O A quer dizer de atingível. Aqui é se a meta ela é realista, se a gente consegue de fato alcançar aquilo que nós definimos para que possa ser realizado. Então, certifique-se se de fato o que você definiu para ser realizado como sua meta, você vai conseguir atingir. Agora vamos para a letra R, relevante. Por que concluir esta meta que eu tracei, ela é importante? Por que eu ler o primeiro capítulo, eu assistir às aulas, as 3 primeiras aulas, o primeiro vídeo que o professor disponibilizou, ele é importante para mim? Às vezes, ele vai ser importante porque a gente precisa realizar uma atividade específica, a gente precisa entregar uma tarefa para o curso, a gente precisa avançar nos nossos estudos. Então aqui a gente vai definir a relevância dessa nossa meta, desse nosso objetivo. E por fim, nós temos a letra T, que ela se refere ao tempo. Quanto tempo nós conseguimos para atingir esta meta? Como eu já disse, eu tenho 2 dias, eu tenho até sexta-feira, eu tenho até terça-feira. É importante aqui você ter um equilíbrio. Para tarefas que você precisa se dedicar mais tempo, é importante que você divida ela em partes menores. Então, se um professor, por exemplo, ele te deu ali 3 vídeos, 4 vídeos, 3 capítulos para que você possa ler para realizar uma determinada atividade, divida esses capítulos. Você pode, por exemplo, ler um capítulo por dia, você pode ler e assistir os vídeos de segunda até quinta-feira e dedicar-se, por exemplo, à sexta-feira para a realização da atividade avaliativa. Então aqui você vai verificar se de fato aquele tempo que você definiu vai ser capaz, vai ser suficiente para que você realize a sua tarefa, o seu objetivo que você traçou. Quinta dica: crie listas de prioridades. Se você está estudando determinados temas, é porque todos eles são importantes. Mas, em alguns casos, em alguns cursos, você vai ter temas mais relevantes que outros. Ou você vai ter disciplinas que você vai ter mais dificuldade que outras. Então aqui você pode criar uma lista de prioridades. Aquilo que você vai se dedicar mais tempo, aquilo que você vai se dedicar primeiro, para você depois se dedicar às outras atividades. Não deixe as tarefas e as atividades avaliativas para serem entregues para a última hora. É muito comum, principalmente pelo fato que nós que administramos o nosso tempo na realização de cursos EAD, que a gente deixe coisas para a última hora. Por isso, vocês precisam se programar para estudar e realizar as suas atividades avaliativas com antecedência. Esse tempo, é claro, que vai depender de algumas atividades. Pode ser que o professor ele disponibiliza a atividade avaliativa em um determinado dia e horário. Mas mesmo assim, é importante que você se programe para estudar aqueles conteúdos e se programe para realizar aquela atividade. Não deixe as atividades para serem feitas de última hora, porque como a gente sabe, a tecnologia às vezes ela é instável. Pode ser que você tenha problemas ao acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem, pode ser que você tenha problemas de internet e isso pode resultar em problemas de você não conseguir entregar a sua atividade. Utilizar tecnologia para que a gente possa estudar é uma ótima, porém, algumas ferramentas podem nos atrapalhar durante os nossos estudos. Então é importante que você minimize as distrações e foque nos seus estudos. Evite, quando você estiver estudando, o uso de redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Isso vai
fazer com que você perca o foco em determinadas situações. Essas distrações, elas podem atrapalhar, inclusive, a sua capacidade de observar aquele conteúdo, de absorver aquele conteúdo, de entender o que o professor está passando para você. Mas minimizar não significa que você está proibido de utilizar. Caso você precise, por exemplo, utilizar a tecnologia a seu favor para pesquisar um conteúdo que o professor passou, para complementar os seus estudos, é uma ótima que você utilize a tecnologia para isso. Aqui, o segredo é você focar e direcionar o seu esforço para aquilo que realmente é necessário no momento. Diferentemente de cursos presenciais, o professor ele não está presencialmente com você em um curso EAD. Então é muito importante que você não tenha medo de fazer perguntas nos canais de comunicação da sua disciplina. Anote tudo aquilo que você tem dúvida, que você gostaria de perguntar para o seu professor e envie nos canais de comunicação. Estudar à distância ele não implica na falta de contato com algum mediador, seja, por exemplo, um tutor da disciplina ou seja, um professor. Aqui, os professores e os tutores, eles sempre vão estar disponíveis para que possa esclarecer qualquer dúvida e qualquer pendência que você tiver durante a disciplina. Então, para isso, utilize as ferramentas que estão disponíveis no seu ambiente virtual de aprendizagem. Já falei para vocês, mas é importante a gente refrisar. Use a tecnologia ao seu favor. Como eu já disse, a tecnologia ela não é nossa vilã na hora da gente estudar. Contudo, que a gente saiba como utilizá-la. Dificilmente você vai conseguir entender tudo aquilo que o professor está falando se você tiver ao mesmo tempo conversando em redes sociais com alguém. Então foque naquilo que realmente é necessário naquele momento seu. Mas isso não implica que você não possa utilizar as redes sociais. Por exemplo, aqui no curso, você pode utilizar várias comunidades pela internet para que você possa discutir um determinado assunto que o professor passou. Você vai achar vários sites que vai falar sobre aqueles conteúdos, sobre aquelas disciplinas que você terá dentro do curso. E isso é até uma experiência legal, porque a gente, além de aprender com o professor aqui durante o curso, a gente pode também aprender com outras pessoas e ver outras visões sobre aquele mesmo conteúdo. 10ª dica: não se prenda ao conteúdo oferecido aqui pelo professor, pelo curso. Se estimule a conhecer mais sobre o assunto abordado aqui durante o curso. Não fique preso apenas os conteúdos que são apresentados aqui pelos professores. Uma coisa que vai enriquecer muito o seu estudo é você se expandir aquilo, você procurar em outras fontes de informação aquele conteúdo que você está estudando. Isso você vai complementar aquilo que você aprendeu com o professor e enriquecer ainda mais a realização do seu curso. O curso EAD nos dá muita liberdade, principalmente na definição de tempo e local que a gente vai estudar. Mas é importante que você gerencie esse tempo de estudo. É importante que você tenha mais responsabilidade e dependência na hora de gerenciar as suas atividades, aquilo que você de fato vai realizar no curso. Nem sempre aqui você vai depender de lembretes que o professor vai passar para você. Por exemplo, que está chegando a data limite para responder um questionário, que está na data limite de encerramento da disciplina. Então é importante que você tenha essa responsabilidade, que você tenha essa independência de buscar essas informações durante a realização do seu curso. Quando a gente está realizando um curso EAD, nem tudo é estudar. É importante também que nós façamos uma pausa durante os nossos estudos. Isso vai fazer com que a nossa mente, com que a nossa cabeça, ela possa dar uma pausa, ela possa dar uma descansada
para que a gente possa depois voltar aos estudos. Quando você estiver se dedicando ali aos seus estudos, uma boa ideia é que você faça pausas curtas. Por exemplo, a cada 25 minutos de estudo, faça uma pausa curta ali de 3 a 5 minutos para que você possa ir ao banheiro, para que você possa tomar uma água, conversar com alguém. É muito importante que você tenha essas pausas durante os seus estudos. E falando sobre pausas, tenha momentos de lazer. É importante que você faça pequenas pausas nos seus estudos para que você possa se reservar para ter o seu lazer. Seja um hobby que você gosta de fazer, assistir um filme, ler um livro, sair com a família. Essas ocasiões, elas vão ajudar muito você a relaxar, a cuidar da sua mente. Apesar de muitas atividades durante um curso EAD, elas são feitas de forma individual, isso não significa que você terá que fazer seu curso para sempre sozinho. Algumas tarefas no curso, elas podem ser coletivas. E isso aqui vai surgir um desafio um pouco tão grande quando a gente vai trabalhar de forma remota em equipe. Mas aqui você pode utilizar os canais do seu ambiente virtual para trocar informações, para trocar experiências com os seus colegas. Então, quando surgir essas atividades, tente se organizar para que você possa conversar com os seus colegas e realizar essas tarefas em equipe. Uma coisa muito interessante que você também pode fazer é usar, por exemplo, os fóruns de comunicação para conversar entre os seus colegas. Às vezes, por exemplo, você tem uma dúvida, o seu colega pode responder aquela dúvida, ou até mesmo você pode responder uma dúvida para o seu colega. Isso vai gerar um ambiente de colaboração e muito legal durante um curso à distância. Independente se seja à distância ou presencial, é importante que a gente descubra a melhor forma com que nós aprendemos um determinado conteúdo. Cada um de nós aprende de um jeito diferente. Nós temos aptidões diferentes. Aqui, o ponto-chave é a gente experimentar diversos estilos de aprendizagem e conhecer aquele melhor que nós conseguimos adaptar, aquele melhor que a gente consegue estudar aqueles conteúdos e absorver tudo que o professor passou. A gente tem vários estilos. Aqui eu vou apresentar para vocês um estilo de aprendizagem chamada VARC. Esse estilo ele combina vários métodos diferentes e ele combina aqui com vocês métodos visual, auditivo, de leitura escrita e sinestésica. Na parte visual, aqui você vai ser estimulado através da sua visão, através de assistir vídeos, ver imagens, analisar mapas mentais, criar listas. Então aqui você pode utilizar dessas partes visuais para aprender os conteúdos. Nós temos também a forma auditiva. Aqui o estudante ele vai reter melhor os conteúdos apresentados a partir de meios sonoros. Então ele vai ser mediado através dos conteúdos por áudios. Por exemplo, escutar um podcast, assistir uma palestra. Ele pode, por exemplo, usar ferramentas para que leiam os conteúdos, as apostilas, e ele escute aquilo ali. Então, a gente pode utilizar de meios sonoros para que a gente possa estudar. Um outro método é nós utilizarmos a leitura e a escrita. Este método aqui, como o próprio nome já diz, nós vamos ler os conteúdos que foram apresentados e nós vamos escrever aqueles pontos mais importantes, aquilo que a gente às vezes tem mais dificuldade para memorizar. Então aqui a gente pode pegar livros, apostilas, resumos, a gente pode fazer pesquisas pela internet e aí, através da nossa escrita, a gente vai estudar, a gente vai conseguir memorizar aquilo que o professor está passando, aquele conteúdo que eu estou estudando.
E por fim, nós temos a metodologia aqui sinestésica. Aqui é de fato para quem gosta de colocar a mão na massa. É para quem aprende na prática. Então a gente vai pegar aquilo que o professor ele está ensinando e vamos realizar na prática. Aí a gente pode utilizar aqui simulações, demonstrações, para que a gente possa aprender dessa forma. Aqui só estão algumas metodologias que existem para que a gente possa melhorar a nossa experiência nos estudos EAD. Você vai encontrar várias outras metodologias. O importante é que você utilize aquela que mais se adaptará ao seu estilo de estudo. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula, mas só para a gente lembrar tudo aquilo que eu falei, vamos fazer um resumo. Se organize, define as suas prioridades, minimize as suas distrações e faça pausas durante o seu estudo. E é claro, não esqueça de aproveitar o EAD como oportunidade para desenvolver a sua autonomia. Estudar à distância, ela pode ser um desafio para qualquer pessoa, principalmente para aqueles que estão realizando o primeiro curso. Mas eu tenho certeza que com motivação e estratégias certas, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Muito obrigado por estar comigo até aqui e assistir essa aula. Agora é só colocar essas dicas em prática. Um bom estudo!